Olá, hoje nós vamos falar sobre uma obra datada de 1751 que retrata um pouco sobre a vida dos nobres e burgueses antes da Revolução Francesa. Então, a gente já viu aqui um quadro que acontece durante, a Era Napoleônica, que foi feito pelo Jacques Tréville, que se chama A Morte de Marat. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para ver. Mas antes do período napoleônico e da Revolução Francesa, nós temos um período importante, que é o período monárquico, que dura por séculos ali na França. Várias representações artísticas mostram como esses nobres vinham percebendo que a população estava se revoltando contra eles. Então, desde o Barroco, onde o Estado era super imponente, com fachadas de igrejas e prédios públicos que se levantavam contra o céu, as representações luxuosas e potentes dos principais símbolos políticos, até um cansaço das rebeliões que aconteciam ali em volta do Palácio Real em Paris e uma fuga para o Château de Versailles, ou o Castelo de Versalhes, que era uma casa de veraneio, na verdade, mas que por ficar longe da capital ajudava a conter, o clima de insatisfação do povo. E é nesse contexto que a gente tem, então, o florescimento do início de uma arte que a gente conhece como rococó, o rococó é uma da arte barroca, se encaixa como uma arte barroca. Ele vai ter forte influência do classicismo, retomando temas mitológicos, como é o caso dessa obra que vamos analisar hoje. E ele tem seu expoente ali na França, pré-napoleônica. E a obra de hoje traz um retrato velado de uma das figuras políticas mais importantes daquele momento, que era a Madame Pompadour, que era uma das amantes ali do rei. A gente dá uma olhada no contexto dessa obra e nos detalhes que ela traz pra gente. Essa obra é titulada La Toilette de Vénus, ou a Toilette de Vênus, ou o Anseio de Vênus, que o que é fazer a toilette? Antes de mais nada, não é o banheiro, é o fato de se arrumar, Então, era ir retocar o pó de arroz, ou blush, ou qualquer coisa do tipo. E aqui a gente tem a imagem, dessa Vênus que tá ali se arrumando, E aí a gente vê que ela tá cercada por vários ornamentos, Só que o que é interessante nesse contexto é a gente compreender quem são as figuras envoltas nessa obra. Então aqui a gente tem a obra completa, E a primeira coisa que a gente pode observar numa obra é quem a fez. E aqui a gente consegue localizar a assinatura e o ano que ela foi feita. Então, 1751. E ela é assinada pelo François Boucher, que é um pintor real da corte do Louis XV. Então aqui a gente tem Louis XV, que também era conhecido como Le Bien-Aimé, ou o Bem-Amado, algo contraditório para aquele período, porque era justamente pela onda de insatisfação que os nobres resolveram se refugiar ali no Palácio de Versalhes. O Louis XV, ele vai ser conhecido por ser muito bonito, e chamar a atenção e tudo mais. Essa é uma obra feita pelo Maurice
Quentin de la Tour. E aqui a gente tem um outro retrato real dele, onde ele não aparece já tão belo assim, mas lotado dos símbolos, por exemplo, de Orléans, né? E aqui a gente tem uma forte representação do que era o barroco, né? Essas obras teatrais, com luz dramática. Esse retrato foi feito pelo Jan Sant-Rigaud em 1730 e ainda sob forte influência do barroco. Mas o que vem a ser o rococó? Quando eu estou dando aula, eu costumo falar que o barroco, ele é como um Instagram. Então, para a gente entender, o barroco, onde precisa se demonstrar poder e luxo, e o Estado está querendo mostrar que ele é tão próximo, tão próspero, né, que ele está em todo lugar, ele é como se fosse um feed. Então você escolhe o melhor ângulo, a melhor iluminação, qual carro vai aparecer no fundo, qual é a marca da bebida que você está tomando, você marca a localização. Então é uma ostentação. O barroco tardio, ele é como se fosse o story ali que você posta. Então é algo que você quer mostrar que você tem, mas você não precisa colocar toda a sua oponência nele, né? Você pode revelar traços da sua humanidade ali, mesmo tendo uma teatralidade por detrás, você podendo aplicar filtros, escolher um pouco melhor a iluminação, mas não é tão montado como o triunfante. Já o rococó, ele vem para ser um close friend. Então, é aquele segredinho que você só conta para os seus amigos. Um segredo que fica só entre os nobres naquele momento. Não são obras que são feitas para ser admirada pela população em geral. Até porque a população em geral está lutando contra a fome, a peste, a falta de saneamento, enquanto os ricos estão vivendo, né, no Chateau de Versailles. Então, ao ar puro, longe de todas as coisas e todos os problemas, né? E tendo o que é bom e de melhor. Então é como se fosse o seu close friends. Em questões técnicas, o barroco vai ter teatralidade, muito contraste, né? O uso exacerbado de ouro, de pedras preciosas. O rococó também vai ter isso, mas a maneira de pintar vai ser quase como se você estivesse sendo fotografado em uma bruma, em uma névoa. Então, a gente tem grandes pintores desse período, como Fragonard, que representa muito bem isso, né? Como, por exemplo, na obra O Balanço. E a gente vai ver como esse senso de humanidade e de olha o que eu tenho, mas só para eu e meus amigos, vai, na verdade, com o tempo, causando o enfraquecimento da figura pública do rei e o distanciamento dessa corte, né, da população, que já estava insatisfeita. E aqui a gente tem um retrato da Jeanne Antoniette Persson, ou mais conhecida como Madame Pompadour, que não veio de uma família nobre nem nada do tipo, pelo contrário, né? E foi um dos grandes pretextos para que houvesse uma resistência contra a figura dela ali na corte. Ela chegava a ser, por exemplo, chamada, né, de rainhazinha pelo pessoal da corte. Mas ela era fundamental para que o Louis XV conseguisse se manter. Ela tinha uma ótima noção política, ela tinha questões diplomáticas, coisas que ela havia
né, aprendido com o seu pai e com a sua mãe. E aí tem uma questão a respeito de quem é o pai biológico dela, mas não faz tanta diferença para a análise dessa obra. O que nos interessa é realmente saber que ela tinha essa questão de influência e uma ótima leitura política, o que fazia com que ela tomasse decisões ali dentro da corte, né? Então, o Louis XV era casado com a rainha Marie, mas era a Pompadour, né, que estava ali com ele nos momentos principais e que tomava decisões políticas importantes ali. Mas ela também era casada, e ela era casada com Charles Guignon, né, que era sobrinho do Monsieur Tourrenin, que tinha uma forte influência no ciclo ali, né, da corte. E é nesse contexto que ela é introduzida ao Louis XV e a sociedade ali, né, da corte francesa. Mas vamos à análise mais profunda, então, dessa obra. A gente já deu uma olhada na primeira dica, né, que é a assinatura do François Boucher e da data. A gente já sabe quem é a figura retratada, apesar de levar o título de Vênus. Ela, na verdade, se trata de uma alusão, né, a Madame Pompadour, e ela está cercada aqui por elementos que dizem muito sobre o barroco, né? Então dá para a gente ver que tem quase uma bluma passando por de frente à pintura, né? E tem várias temáticas que fazem alusão também ao período clássico greco-romano da antiguidade. Então, esse incensário, por exemplo, né? Esses cupidos que aparecem ao lado da Vênus, essa coluna que se ergue ao fundo. Enfim, são elementos que não retratam em si uma corte, né, de 1751, do século XVIII, mas sim uma Roma, talvez do século I depois de Cristo, do século II depois de Cristo, ou uma Grécia mais antiga, né, até. Então, são elementos que trazem essa áurea para a gente. Começando então pela figura central dessa obra, que seria a Vênus, ou a Pompadour, que ela não está trajando roupas, né, da corte daquele período. Na verdade, ela está nua e ela utiliza panos, né, tecidos ali para se cobrir. Mas uma coisa interessante é que não é uma nudez provocativa, é uma nudez contemplativa. Ela não está olhando diretamente para o espectador, não é um convite qualquer, pelo contrário, ela está no momento ali privado, né? Ela está ali se arrumando para aparecer em público. Então, nós somos os invasores dessa intimidade dela. Esse discurso é muito importante porque vai ditar também o comportamento feminino da época. Aqui a gente tem os cabelos esbranquiçados pelo uso de pó de arroz, a pele branca que também era coberta de pó de arroz, para que houvesse o controle, né, ali um pouco do odor e da gordura corporal, já que banhos não era uma coisa tão frequente nesse período, porque a França não é abundante em água, né, e também está sobre temperaturas a maior parte do ano frias. Então, o uso de pó de arroz seria como quase um shampoo a seco para a gente, o que deixa esse aspecto acinzentado, né, nos cabelos e bem pálido
na pele. E ela usa aqui alguns adornos bem simples, mas que dizem muito, que são pérolas. Então, pérolas sempre foram caras e algo, né, da nobreza, e aqui é colocado como um adorno quase natural. E se a gente parar para pensar no mito do nascimento de Vênus, Vênus nasce da espuma do mar. E em uma das obras mais famosas, que é o Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, do Renascimento italiano, a Vênus vem para a gente, né, dentro de uma concha trazida pelo Zéfiro, né? Então a gente tem essa figura que está aqui se arrumando para a sociedade e que a gente está invadindo ali um pedacinho da privacidade dela. As outras figuras em destaque são esses cupidos, né? Na mitologia, o Cupido, ele é filho de Afrodite, né? Pode levar o nome de Eros ou outros nomes, mas é o símbolo dos amantes, né? Daqueles que amam. Tanto que há um mito em que Eros, né, se apaixona pela Psique. Eros representando esse amor carnal, impulsivo, e a Psique representando a psique, né, humana, né, a mente. E Eros jamais pode ver o rosto de Psique. É um mito para dizer como o amor não é racional, né? E serve bem para dizer também a respeito da posição da Pompadour dentro dessa corte, né? Então ela é a amante, aquela que realmente é amada pelo Louis XV, e os cupidos estão aqui adornando ela, fazendo com que ela fique ainda mais bela, apesar dela já apresentar uma beleza natural, mas que ela esteja ali com os seus segredos sobre o amor, né? E aí a gente tem eles trabalhando para deixar ela bela para o amado e também conservando alguns segredos ali com eles. Bom, nas mãos e tampando um dos seios, a gente tem uma pomba branca, né? Que também está tendo uma fitinha azul amarrada por um dos cupidos aqui. E diz respeito a essas mensagens codificadas, enviadas entre os amantes, né? Aqui a gente tem uma outra ao pé dela, como quem acabou de receber uma mensagem e está ali respondendo agora a carta, né? A mensagem desse amante. E tudo isso vai criando uma atmosfera de muita privacidade pra gente e uma aproximação. Lembrando que isso não era para ser exposto ao público em geral, mas sim aos nobres, né, que frequentavam ali o Château de Versalhes. Outro detalhe é o uso de pratarias, né, de ouro na composição. Então aqui a gente tem um jarro, né, dourado, e o mais interessante é ver em detalhes como ele reflete, né, o que está em torno dele. Aqui a gente vai ter um punhado de flores, né, com uma fita azul que foi solta daquela pomba que trouxe o recado, e isso reflete, né, nesse jarro. Do outro lado, a gente vai ter um incensário, então, que era algo muito utilizado na antiguidade e que acabou caindo em desuso, né? Mas é como se trouxesse aqui e invocasse através desses detalhes, dessa rama e tudo mais, o antigo Império Romano, né? Aqui a gente tem o símbolo máximo do rococó e que dá um nome ao movimento, que são as rocalhas, né? Ou rocher.
e que são o formato de conchas aqui, né? Então, esse formato, esse caracol, né, em forma de concha, ou até essa divisão superior da concha, é que dá um nome ao movimento. Isso vai aparecer nos objetos e vai aparecer, claro, também nos mobiliários. Vênus está sentada, né? A gente tem adornado em dourado flores que cobrem um dos lados, né? E temos um cupido esculpido aqui e essas rocalhas que aparecem. Então é comum, né, desse período, essas voltas em móveis, em pernas de mesa, em detalhes de cadeira, para evocar esse tipo de luxo que é simples e é para poucos. E ao fundo, a gente vai ter mais ainda essa experiência de estar lidando com a privacidade, porque essas cortinas estão quase fechadas, mostra muito pouco ali, né, do jardim do Château de Versailles, e tem essas pinceladas não tão definidas, né, que trazem um aspecto típico do rococó, que é feito com pinceladas muito rápidas e luminosas, né? Então, quando a gente vai ver essa composição por inteira, a gente nota a presença intensa, né, dos tons pastéis e do uso intensivo dos tecidos nobres, né? Então a gente tem o veludo, o tafetá, né, a seda. Então tudo é reluzente, traz o aspecto de ser algo nobre, de ser algo pesado, de ser algo de qualidade, né? E é justamente isso, através de pouquíssimos detalhes, de muita técnica e de notas de rodapé da história, que a obra se torna tão importante. Porque ela não está só falando da amante do rei, ela não está só colocando, né, um comportamento feminino ali, mas ela traz um discurso político daquele momento. Então, evocando, né, mitos e deidades desse passado greco-romano, mostrando um domínio sobre a história, né, colocando ali sobre o papel da deusa do amor e da beleza a sua amante, a Madame Pompadour. Então, trazendo esses símbolos como pérolas, incensário, tecidos, essa composição com cupidos, com ela não olhando diretamente para o espectador, para o observador, né? Tendo cuidado de, mesmo estando nua, tendo tudo tampado ali, né? Por elementos da própria imagem, isso constrói um símbolo que pode até passar batido se a gente não conhece tudo, mas que, de certa forma, coloca no nosso subconsciente uma pequena mensagem sobre aquela, né, mulher, sobre essa figura feminina deste período. É isso. Nos vemos no próximo vídeo do A História em Curso. Por favor, comenta se você souber alguma curiosidade sobre essa obra, se quiser detalhes de uma outra obra em questão, e nos vemos no próximo vídeo.